Então, pessoal, hoje a gente vai trazer para vocês a tiragem que foi intitulada ali no site como O que ele realmente sente por você, né? De uma das nossas novas seguidoras. Então vamos lá. E a pergunta dela é a seguinte: eu quero que as cartas me digam o que o amado, né, realmente sente. Quero saber do profundo que ele não admite nem para si mesmo, tá bom? Então, a partir dessas cartas e a forma como o nosso trabalho se desenvolve aqui na mesa, eu tenho o seguinte para dizer para você: você não vive um sentimento pela metade. Você tem uma energia emocional extremamente intensa, muito intuitiva, muito profunda quando você se conecta com alguém. Então você é alguém que observa detalhes, que sente uma mudanças mínimas de dinâmica de relações, né? Você percebe também os silêncios, você capta aquilo que a pessoa tenta esconder até dela mesma. Só que isso também faz você carregar um peso. Então você sente além do que é dito. E é exatamente por isso que essa conexão mexe tanto com você, porque no fundo você percebe que existe algo nele que não bate com a postura racional ou controlada que ele tenta mostrar. E o jogo vem confirmar isso. A energia dele é de alguém que aparece tentando manter um domínio emocional, racionalizando aquilo que sente, evitando mergulhar profundamente naquilo que desestabiliza ele. Então, uma pessoa que gosta de manter o controle, inclusive do emocional. Mas por trás disso tem um homem muito mais emocional do que aparenta. Isso é bem interessante, né? Ele parece muito forte por fora, mas emocionalmente ele se confunde fácil quando ele cria um vínculo verdadeiro como ele tem com você. E isso ativa exatamente essa parte dele. Agora, o que ele esconde de si mesmo está relacionado aqui à serpente. E ela mostra a camada mais obscura do emocional dele. Vai falar que ele sente ciúme, que ele sente medo de perder o controle, que ele sente uma mistura de desejo, de apego, de conflito emocional. Mas ele tenta transformar tudo isso numa ironia, numa racionalização, num comportamento contraditório, né? A cobra também fala de mudança de pele, então por aí você tira esse comportamento emocional. Porque admitir a intensidade faz ele se sentir vulnerável. E ele odeia a ideia de se sentir vulnerável. Mas aqui a gente pode identificar o que ele realmente sente por você, que é a carta dos lírios, né? E por baixo do caos mental que ele apresenta, tem um sentimento verdadeiro. Você desperta nele uma paz emocional, um conforto, um desejo de proximidade. E é uma sensação de conexão que é diferente do superficial. Ele sente um carinho profundo, mas não é um sentimento adolescente nem impulsivo. É um sentimento silencioso, maduro e difícil para ele aceitar, né? E o que ele não admite nem para si mesmo? A carta do anel, ela traz essa energia para a gente. Aqui está a maior verdade dessa leitura. Ele cria um vínculo com você. Mesmo tentando agir como se estivesse leve, livre ou sem apego, o emocional dele se prende. Você entrou numa camada emocional que ele não acessa com facilidade em outras pessoas. E isso assusta ele, porque no fundo ele percebe o potencial de permanência. Então, ele sente algo profundo? Não há dúvida sobre isso, mais profundo do que ele demonstra. E o que ele tenta esconder? O apego emocional, o ciúme, a vulnerabilidade. Ele não admite nem para si mesmo completamente o sentimento por você, nem por ninguém, né? Porque ele já tem essa experiência construída. Ele tenta controlar e racionalizar o que ele sente. Mas o encontro energético de vocês diz que vocês ativam um no outro uma intensidade emocional, um desejo de conexão, medos internos também profundos. Então você sente tudo demais. Ele tenta esconder tudo demais. E é exatamente isso que cria essa ligação tão forte. Tem pessoas que passam pelas nossas vidas e existem aquelas que entram nas partes escondidas da alma. Você entrou nesse lugar quando se diz respeito a ele. Mesmo que ele negue,
mesmo que ele esconda ou que tente agir como se estivesse no controle. Mas emocionalmente ele já foi atravessado por você, né? Só porque o outro ainda não sabe nomear o sentimento, não quer dizer que ele não exista, porque alguns sentimentos começam no silêncio, antes de se tornarem palavras de fato, tá bom?